Queridos, então, como eu falei já hoje no início, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Por mais que isso seja verdade, muitas vezes parece que é uma desculpa meio que esfarrapada para os nossos próprios erros, que são muitas vezes propositais. Talvez você possa concordar comigo, talvez não, mas pode ser considerado essa frase, né? Ninguém é perfeito, como uma fuga para aquilo que eu chamo de remorso. Se você fala ninguém é perfeito, talvez é porque você está com remorso e não porque você está arrependido pelo que você fez. É longe do arrependimento. Então, vamos lá. Eu já compartilhei com vocês a respeito do que significa o tempo de Quaresma. É um tempo de reflexão, de contrição, de arrependimento, de posicionamento. Se eu parar por um instante e começar a listar algumas situações que, se eu pudesse, eu faria novamente, mas de um jeito diferente, o que eu faria diferente? O que teria em mente seria como ter me saído melhor ou como não ter magoado as pessoas que eu acabei afetando? Eu preciso ser muito franco e sincero, mesmo nessa hora. Se o caso fosse com você, se o problema fosse eu na tua vida, o que deveria ser diferente? Se o caso fosse eu, se o problema fosse você na minha vida, o que você faria diferente? Digamos que alguma coisa veio à tona a respeito do que eu fiz a você, ou a respeito do que você fez a mim, isso veio à tona. Não era esse o planejado. Agora, esse não era o planejado, era porque você procurava se sair bem da situação, ou você não queria causar dano a outra pessoa? Será que você daria uma resposta, ninguém é perfeito? Será que eu daria essa resposta, ninguém é perfeito? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Talvez você, se você não tem a Bíblia aí, você pode acompanhar aqui na projeção. A versão que eu uso é a versão Almeida Revista e Corrigida. Se você estiver usando a sua Bíblia digital, a sigla é ARC. Tá bom? Então, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Nós lemos assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas aquilo a que já chegamos,
andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são indignos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, ela é impactante. Não tem como nós continuarmos igual depois de ouvirmos a Tua palavra. Não só entrar pelo ouvido, mas quando a Tua palavra, ela penetra na nossa vida, não tem como nós continuarmos igual. A Tua própria palavra diz que ela não volta vazia sem operar aquilo para o qual ela foi designada. A Tua palavra é útil para o ensino, para a exortação, para a correção. Pai querido, nós queremos ser santificados pelo Senhor através da Tua palavra e através da aplicação da Tua palavra em nossa vida. É a Tua graça, Senhor. Somente pela Tua graça, Senhor. Quero te pedir, Pai, que essa palavra que nós lemos e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa noite chegue em nossos corações de uma maneira que possa germinar e dar frutos e que o Senhor nos revele a maneira prática de aplicar a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Qual a diferença do que Paulo está falando no início dessa leitura e daquilo que eu trouxe no início dessa reflexão? Existe intencionalidade em cada frase dessa passagem que a gente leu. É sobre isso que a gente vai se debruçar essa noite. O que eu estou anunciando traz esperança por causa do que Jesus fez em minha vida? Aquilo que você está fazendo anuncia esperança para as pessoas pelo que Jesus faz na tua vida? O foco está em mim? O foco está em você? Ou o nosso foco está em Cristo? Vocês já devem ter percebido que a estrutura de sermão que eu uso é bem similar uma com a outra. Eu gosto particularmente de nos tirar da zona de conforto. Sempre existe uma provocação. Sempre existe alguma coisa, uma pergunta que você precisa responder a você mesmo. Não tem como você continuar sem dar uma resposta. Lembrando que você não dar uma resposta, a resposta já está dada.
Nós não podemos permanecer calados. Nós não podemos permanecer calados e inertes. Aquilo que o Senhor está revelando na sua palavra para você e para mim. Então eu trouxe alguns pontos curtinhos para a gente refletir. São 7 pontos. Talvez você ache, não, 7 pontos é um número perfeito. É interessante, eu gosto de fazer esse tipo de assimilação. Mas o primeiro ponto é que Paulo reconhece o seu limite. E aqui o ponto está para nós, também de igual modo reconhecermos o nosso limite. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Percebe o que eu estou dizendo para você? Olha, eu não cheguei onde eu quero, eu não sou perfeito. Eu não cheguei onde eu quero, é diferente de eu ter sido pego no flagra e falar, puxa, ninguém é perfeito. Errei, errar é humano. Eu estou dando desculpas esfarrapadas para alguma coisa que eu fiz com a intenção errada no meu coração. Agora, se eu erro com você, se eu erro com alguém que eu gosto, com alguém na minha família, com os meus filhos, não posso chegar para eles e falar, ninguém é perfeito. Eu devo sim reconhecer o meu erro, pedir perdão, mas eles precisam entender que eu estou arrependido. E aí, talvez em momento oportuno, eu possa falar, olha, eu não cheguei ainda no ponto que eu gostaria de chegar. Uma pausinha só. Filho, eu preciso de um pouco de água, você pode trazer para mim? Obrigado. O segundo ponto é que o meu futuro não é definido pelo meu passado, assim como o teu futuro não é definido pelo teu passado. Vamos continuar a leitura ali. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está entendendo o que está acontecendo? Se eu errei hoje, infelizmente, se eu pequei hoje, se eu pequei hoje, se eu errei hoje, eu não posso me prender a esse erro achando que, eu sou assim mesmo, né? Vou ser sempre assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. É síndrome de Gabriela, já ouviu falar? Então, eu não posso definir o meu futuro pelo meu passado. Mas, assim que eu reconheci que algo está errado, eu sou orientado pelo Espírito Santo, porque se eu reconheci que está errado, é obra do Espírito Santo na minha vida. Se você reconhece que fez algo errado, é obra do Espírito Santo na sua vida. Para quê? Para que você volte nos eixos, para que eu volte no eixo. Eu pulei o segundo ponto, desculpa. O primeiro ponto é reconhecer o meu limite. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. O segundo ponto é continuar persistindo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Às vezes você e eu passamos por dificuldades, não pelo que fizemos de errado, mas pelo que fizemos de certo. Porque o nosso inimigo, ele anda em derredor de nós, esperando o momento certo de abater a gente. E às vezes, quando ele não encontra esse momento certo, ele envia setas para nos atingir.
E às vezes essas setas vêm por meio de outras pessoas, por meio de situações que fogem do nosso alcance, sei lá. Mas nós continuamos persistindo. O terceiro ponto, então, é que se uma dessas setas me atinge, se eu acabo errando, eu não posso fazer com que essa seta ou esse erro que eu cometi defina o meu futuro. O arrependimento permite que eu deixe, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossiga para o alvo. Eu quero chegar no alvo. Qual é o meu alvo? Mas aí, você entende que você é diferente de mim? Você entende, você percebe que nós somos diferentes? Então, esse é o quarto ponto. Cada um tem um tempo próprio para ser trabalhado por Deus. Olha o que nós lemos ali. Pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Sintamos o quê? Que uma vez arrependidos, nós podemos deixar para trás o pecado e seguir de volta para o nosso objetivo, para o alvo que Jesus colocou na nossa vida. E aí, pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, você está numa busca sincera de fazer a vontade de Deus, de estreitar o teu relacionamento com Deus, mas talvez você não tenha clareza ainda de que o teu passado não define o teu futuro. No momento certo, você terá essa clareza. Eu acredito nisso. E a Bíblia revela isso. Você e eu temos um chamado. Cada um de nós tem um chamado específico e especial de Deus para agir aqui na terra. Nós somos as mãos e os pés de Deus aqui na terra para fazer o bem para os outros em nome dEle. Somos sacerdotes. Nós estamos aqui para revelar o amor de Deus às pessoas. Faz sentido para você isso? Aí vem o quinto ponto. O quinto ponto é: não se compare com os outros, mas se inspire neles e seja inspiração para outros. Não ache que você é melhor que o outro, porque isso é orgulho. Não queira ser igual ao outro, porque isso é idolatria. Seja você mesmo e tenha o alvo naquilo que Cristo tem para a tua vida. Você não é melhor que ninguém, não é pior que ninguém, você é único e exclusivo. Deus te fez de uma maneira especial. Deus te fez de uma maneira única. Você tem um chamado específico. Você tem uma missão nessa vida. Você tem um propósito. Não se compare com os outros, mas pelas suas atitudes. Seja inspiração para os que são mais novos na fé. Seja inspiração para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Se você tem uma pessoa que você tem admiração, e você às vezes pensa, puxa, eu queria ser como essa pessoa, não queira ser essa pessoa, ok? Mas se deixe inspirar, procure talvez andar junto com essa pessoa, tentar aprender o que ela faz que você também pode fazer e aprender. Isso chama-se discipulado. Procure ser discipulado e seja um discipulador. Aí o sexto ponto é, o número 6 é o número do homem, sabia? E olha que interessante. O número 6, o sexto ponto, é que não querer mudar é sinal de egocentrismo e imediatismo. Se você não quer mudar, eu quero ficar do jeito que eu estou, ser do jeito que eu sou e continuar como está. É sinal de que você está pensando de maneira egocêntrica e só está pensando no aqui e no agora, só no imediato.
Que interessante essa coincidência. É justamente o nosso desejo carnal, digamos assim. E olha o que nós lemos ali. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Só pensam em tirar vantagem, só pensam em se dar bem, só pensa em si mesmo. Quando é para pedir ajuda, é o primeiro para pedir ajuda. Quando é para oferecer ajuda, é o último, às vezes até foge da fila. Egocentrismo. Agora o 7º ponto. A nossa caminhada no padrão de Cristo terá uma recompensa duradoura e eterna. Olha que interessante. O 7º ponto. O final perfeito. O final perfeito é aquele em que você e eu podemos desfrutar da presença de Deus eternamente. Por quê? Porque nós vivemos a vida que Cristo morreu para que vivêssemos. Faz sentido para você? Vamos ler lá de novo a Bíblia? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só, a nossa cidade está nos céus. O que nós fazemos não pode ser limitado a aqui, essa vida, essa terra. É tão passageiro, é tão rápido. Nenhum de nós tem o controle sobre o que vai ser daqui a 5 minutos. Ninguém é perfeito. Porém, se a gente procurar viver como Cristo viveu entre nós, nós caminharemos rumo à perfeição. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo será o nosso alvo e Ele será o nosso modelo. E Jesus Cristo é perfeito. Então, o que você pode mudar no padrão das tuas atitudes hoje para mudar o tipo de resposta que você vem obtendo até aqui? Será que o teu padrão de atitudes gera uma resposta ninguém é perfeito? Será que talvez você tivesse que mudar alguma coisa na sua vida para que a resposta não fosse isso, ninguém é perfeito, e sim, me perdoa. Não é essa pessoa que eu quero ser. Eu estou me esforçando para mudar. Eu lembro até hoje de um congresso de jovens que eu participei lá em São Bento do Sul, em Santa Catarina, promovido pela Igreja Luterana, naquele movimento Encontrão. Milhares, centenas de jovens estavam naquele lugar lá. E o pastor, ele levou uma folha de sulfite, escrito só as iniciais dessa frase que eu vou falar para você. Tenha paciência comigo, pois Deus ainda não terminou a sua obra na minha vida.